mais um programa de Frente com a Lei. E hoje estamos recebendo o vereador Rodrigo Beltrão, do PT. Ele vai falar sobre o seu projeto de lei que pretende instituir em Caxias do Sul a chamada Cesta Básica Escolar, pela qual o município destinaria uniforme e materiais escolares para os estudantes da rede pública. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo. Tudo bem, Fábio. Obrigado pelo convite aí. Vamos então tratar desse tema. Vereador, o senhor levantou esse tema em plenário novamente, a questão de algumas semanas, porque com o término da legislatura anterior, o seu projeto, como não teve a tramitação concluída, para que as pessoas entendam, o vereador apresenta o projeto, ele percorre algumas comissões, recebe pareceres, às vezes vai para assessoria externa, e se ele não consegue chegar a plenário para daí ser apreciado, aprovado ou rejeitado, enfim, ele é arquivado ao término dos 4 anos da legislatura. O senhor desarquivou, inclusive teve uma reunião recentemente com o prefeito Alceu Barbosa Velho. Como é que funciona essa aplicação dessa sua ideia que o senhor novamente traz à Câmara Municipal? Certo. Eu trabalhei esse tema, independente de ter protocolado o projeto, mas trabalhei em plenário, trabalhei através de emendas ao orçamento, tanto em 2009, 2010, 2011, 2012, e inclusive no ano de 2011, ela foi aprovada uma emenda no que diz respeito ao plano de diretrizes, né, a lei de diretrizes orçamentárias. Na gíria, né, que a gente usa às vezes no plenário, o projeto, na verdade, ele foi fritado no passado, porque ele teve um parecer de inconstitucionalidade, e do qual eu sou contrário, até porque nós tivemos um parecer favorável do IGAN, e no plenário, e eu respeito essa decisão soberana dos vereadores, os vereadores rejeitaram. O IGAN, para quem está nos acompanhando, é um órgão de assessoria legislativa. Isso. E esse parecer de constitucionalidade é porque a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Câmara interpretou que o senhor estaria, de certo modo, entrando em atribuições atinentes ao Executivo, ou seja, um vereador não poderia estar apresentando esse tipo de projeto. No meu entendimento, e eu acho que, enfim, até não é um mérito agora, mas houve um rigorismo exacerbado no parecer, mas eu respeito a decisão de plenário. Então, uma nova legislatura, nós protocolamos novamente o projeto tramita na casa, e também tive a oportunidade de, no início de março, ser recebido pelo prefeito Alceu Barbosa Velho, até porque sabemos dos compromissos assumidos na campanha, em especial no que diz respeito ao tema da educação, e nesse sentido fui propor essa ideia, a qual foi vista com bons olhos pelo prefeito, né, e que, inclusive, disse que iria estudar essa possibilidade. É importante estar frisando, Fábio, de que isso tem se tornado uma realidade constante, né, no país afora, principalmente em cidades de médio e grande porte, como Canoas, que implementou. Nós temos exemplo aqui perto de Farroupilha, que está estudando implementação. Porto Alegre, né, que a partir desse ano, né, passou a implementar. E a rede municipal de Porto Alegre é muito parecida com a de Caxias do Sul. Lá tem 40 mil estudantes, aqui também. Até porque Porto Alegre tem uma realidade de ter uma rede estadual maior. Por isso que o número é mais ou menos nivelado. Privada, tem muitos colégios Isso. privados. E o nosso entendimento conceitual desse projeto é de que o uniforme ele é tão necessário, não só para o desenvolvimento do estudo, como para a questão de segurança na escola, assim como a merenda escolar hoje é obrigatória e é uma questão essencial para o desenvolvimento da educação. Então eu entendo que todos os alunos da rede municipal têm que ter direito à distribuição do uniforme escolar, do material escolar, assim como tem a merenda e assim como nós temos que lutar para que a rede pública tenha a mesma qualidade do privado. E esse entendimento faz com que a educação seja valorizada, porque isso distribui renda, isso acaba com constrangimentos no ambiente escolar e isso gera também uma medida de segurança, como eu já falei. O impacto disso nas contas do município, que tem um orçamento anual de 1 bilhão e 300 milhões, aproximadamente, um pouquinho menos, um pouquinho mais. 250, se eu não estou enganado, foi aprovado. E isso é uma Depois previsão. Foi revisado, mas digamos que está em torno de 1 bilhão e 200 por aí. Isso, vamos trabalhar com esse número então, 1 bilhão 250, 1 bilhão e 300. Foi revisado para baixo no final do ano, isso, por questão de receita. Então o impacto seria de 4 milhões e meio, o que eu entendo que por ser um investimento em educação, um incremento, seria totalmente plausível esse investimento. Claro. Até porque, Fábio, eu gosto sempre de frisar essa questão. Antigamente, até 2007 mais ou menos, os recursos que vinham do governo federal para os municípios eram através do Fundef. E esse cálculo fazia com que viesse determinada verba para Caxias. Hoje, com o Fundeb, né, que é uma lei que foi atualizada, ela teve um incremento significativo, o valor que vem para os municípios ele é muito maior, ele é quase o dobro do que vinha na época do Fundef, e justamente essa própria lei do Fundeb,
ela prevê a possibilidade de que os municípios gastem esse valor. E foi nessa brecha jurídica que esse instituto que nós comentávamos, o IGAN, apontou de que o meu projeto é constitucional, Claro. embora numa primeira análise possa parecer que tem um certo vício de origem. Mas o que acontece, vereador, seria basicamente um programa de governo ou o município teria que lançar a mão de algum suporte jurídico, um projeto de lei que regulamentasse essa chamada cesta básica escolar, que é o nome que o senhor conferiu? Seria um marco legal para autorizar o município a gastar esse dinheiro, até porque no meu entendimento, é o entendimento do IGAN... Uma autorização legislativa. Então. Isso, e nós estaríamos regulamentando uma lei federal que já prevê esse repasse. Mas enfim, independente da divergência jurídica, e eu estou construindo um movimento aqui na casa, Claro. né, inclusive já fiz esse apelo em plenário, para que durante esse ano nós reunamos forças junto com os demais pares para no final do ano fazer uma emenda ao orçamento. Eu entendo que uma emenda seria, inclusive, de repente, uma um emenda ato mais conjunta, concreto, com certeza. Conjunta. Já fiz outras 4 em 4 anos anteriores, mas dessa vez pretendo fazer uma emenda coletiva, até porque nesse caso, independente de projeto ou não, seria uma atitude bastante concreta para viabilizar essa ideia. O que está em questão realmente é a implementação da política pública em si. Ok. E até foi tema de uma audiência pública faz um tempo na casa, que tratou da questão do uniforme escolar também como uma forma de segurança, porque ao aluno ser identificado com o uniforme, dificultaria ações de alguns criminosos que pudessem sequestrar ou cometer outros crimes no entorno das escolas. E fica mais fácil para tu identificar os estudantes que são alunos que não são, até porque hoje qual é a realidade que acontece nas escolas do município mais pobres? Eles não obrigam, não tem uniforme escolar. E não tem nem como cobrar se essas famílias são carentes e não tem como adquirir. E tem um outro ponto que o seu projeto toca, que é a possibilidade de empresas participarem do custeio, tanto do uniforme quanto do material escolar, com a concessão de breves espaços, como por exemplo, estou pensando junto com o senhor, mas uma camiseta da escola, de repente uma tarja com o nome da empresa que estaria apoiando esse uniforme. Isso é uma possibilidade que o senhor apontou, mas eu pensando, como é que ficaria essa relação de um uniforme que é concedido pelo poder público, eventualmente carregando o nome de uma empresa da iniciativa privada? Do ponto de vista da legalidade não teria óbice, até porque hoje já existe isso no âmbito estadual com as escolas estaduais, que muitas delas possível, então. Alugam um espaço de muros, enfim. Mas eu atualizei o projeto e dessa vez, quando eu protocolei, eu retirei essa possibilidade, até porque entendo, refletindo junto com a comunidade, de que é um dispositivo que seria interessante no sentido de atrair a iniciativa privada a ajudar nesse projeto, mas também, por outro lado, eu acho que o ensino público ele tem que ser público de forma irrestrita. É nesse ponto que eu queria inclusive, tocar. Um outro aprimoramento que nós fizemos no projeto é que até então nós prevíamos essa distribuição de uniformes para alunos comprovadamente carentes. E hoje, de forma universal, indistintamente, desde que o aluno seja matriculado na rede municipal, tem direito a esse uniforme, a esse material escolar. Vereador, mudando um pouco de assunto, outro tema que tem gerado muito debate em plenário, em relação ao qual o senhor tem feito fortes manifestações, diz respeito às desonerações de tributos sobre a cesta básica, a energia elétrica e também o transporte coletivo, os ônibus, no caso, que o governo federal lançou mão como uma forma de conter a inflação e não prejudicar também o poder aquisitivo da população. Nas primeiras questões, por exemplo, a luz, as pessoas já estão percebendo, de fato, uma sensível redução. Os ônibus está meio complicado, porque houve uma lei reduzindo em 20% o impacto da folha salarial, para que as pessoas entendam, o empregador paga tributos em cima dos salários, então houve uma redução de 20%. Ainda o usuário de ônibus não sentiu isso na passagem. E nos alimentos a mesma coisa. Há uma justificativa do empresariado pela questão do próprio mix de compras, ou seja, o sujeito compra estoques junto aos fornecedores, não consegue atualizar esse estoque na mesma velocidade em que decresceu os tributos. De repente, daqui a alguns meses possa ser sentido. Como é que o senhor está percebendo? Tem conversado com representantes desses setores? Que eu imagino que a sua preocupação maior está no transporte coletivo e nos alimentos. Perfeito. Eu acho importante a tua pergunta, Fábio, até porque entendo que dialoga diretamente com a realidade de todos os caxenses e todos os brasileiros. O governo federal, à medida que hoje não existe um pacto mínimo para que se faça uma reforma tributária, o que seria o ideal no país, mas o próprio presidente Lula havia um pré-acordo com 27 governadores, mandou o projeto para o Congresso e não prosperou, porque existe muita divergência, existe inclusive muita resistência
né, de estados abrir mão de receita, a própria União, enfim. Então, a presidente Dilma tem feito diversas iniciativas de desoneração em diversos segmentos. Pegou E impostos nesse federais, caso, né? com certeza, impostos federais. E nesse caso da luz, tenho certeza que foi a medida mais significativa. No caso de Caxias, por exemplo, nós sabemos que o SAMAI, até pela realidade geográfica de Caxias do Sul, gasta grande percentual. Inclusive, fizemos um pedido de informações e nos próximos dias saberemos com exatidão qual é esse percentual e qual é o valor e qual é o impacto que a luz tem na tarifa de água, mas nós sabemos que é um impacto significativo, até porque se o custo da água, a maior parte vem da energia elétrica e o SAMAI recebe uma redução de 32%, nós defendemos que tenha sim uma redução na tarifa de água, até porque o próprio consumidor, né, já teve um aumento agora no início do ano, que vigorou em março, de 19,6%. Se a gente somar aos valores do fundo de 18 meses pago ilegalmente que não foram ressarcidos... O fundo de recursos hídricos, que acabou... Isso. O recurso acabou sendo mais alocado para custear as obras da barragem do Marrecas, em Vila Seca. Isso, foi declarado ilegal. Através da nossa luta do Ministério Público foi suspensa a cobrança, só não foi devolvido os 18 meses de valor. Mas voltando para o assunto da água, então nós queremos sim que o SAMAI, né, nos traga os valores para saber qual o impacto e qual redução possível na conta de água. E nós também temos trabalhado de uma maneira muito forte esta desoneração no transporte coletivo urbano. Então nós temos uma lei, uma medida provisória que foi convertida em lei no final do ano passado, 12.715, da qual prevê de que o impacto sobre a folha de pagamento das empresas de transporte coletivo urbano, que antes era calculado de 20% do valor da folha de pagamento, esse valor reduziu para 2%. E esse valor, ele é calculado no preço da tarifa. Então, Canoas e Gravataí, Canoas uma prefeitura do PT, Gravataí uma prefeitura do PMDB, as duas prefeituras, a partir dessa desoneração, conseguiram baixar em 5 centavos a passagem de ônibus. Então é a mesma luta, é o mesmo debate que nós queremos trazer para Caxias, de que a tarifa de ônibus tem sim que sofrer esse reflexo. Até porque, do contrário, essas medidas que a presidente Dilma e o governo federal têm feito não estão chegando no povo. Assim como também é importante, Fábio, esse debate que tu traz em relação aos alimentos, porque também eu tenho me manifestado em plenário, tenho conclamado, inclusive, aos pares da casa, que nós temos que fazer um movimento cidadão para que os empresários do setor de alimentação, né, reduzam o preço dos alimentos à medida de que houve essa desoneração. Na questão dos alimentos, é até interessante porque o senhor está acompanhando esse debate. Recentemente, o presidente da Associação Gaúcha de Supermercadistas, da AGAS, o presidente Antônio César Longo, fez um artigo de fundo na Zero Hora, conclamando, entre aspas, os empresários do setor de supermercadistas, como o senhor está fazendo, de que no que sentissem, vamos supor, uma redução de 20% na carga tributária, repassassem os mesmos 20% para o consumidor final. Por outro lado, alguns analistas apontaram aquilo que eu comentei quando eu estava fazendo a pergunta para o senhor, da questão dos períodos em que são negociados os contratos do mix de compras, né? Em que os supermercadistas compram dos fornecedores. Tem sido utilizado esse argumento para o não repasse. Pelo que o senhor tem conversado com os empresários e acompanhado a partir do contexto caxiense, até que ponto teria fundamento isso? De que, olha, não conseguimos ainda renegociar os contratos, então o valor final não foi reduzido ainda. Eu não concordo, eu acho inclusive que essas questões nos dão uma oportunidade para fazer uma reflexão da função social das empresas. Porque veja bem, muitas vezes manifestações de alguns empresários, inclusive já vi representação sindical patronal de Caxias, dizendo que não tem como ter esse impacto na redução. E eu entendo que as empresas cada vez mais têm sim que entender seu papel social, até porque a própria empresa ela está dentro de um contexto, a matéria-prima ela vem da natureza, a mão de obra vem das pessoas, dos trabalhadores, e isso tudo dentro de uma sociedade, de uma teia social. Então eu acho que a partir do momento que o governo federal faz uma medida na qual o empresário ele é fundamental, ele é imprescindível como meio para que se chegue no povo, nós temos sim que exigir. Porque, do contrário, essas desonerações estão deixando de ir para os cofres públicos, o que é importante porque nós também defendemos a desconcentração tributária no país. Mas se isso servir apenas para aumentar o lucro de um certo setor empresarial, nós temos que, inclusive, rever essas desonerações. E aí chega naquela velha história, vereador, que toda a população fala, inclusive o cidadão comum que acompanha e sente na pele quando vai aos supermercados fazer compras, por exemplo,
que quando se anuncia aumento de combustível ou algum problema cambial, de que o dólar subiu, imediatamente os preços sobem. Então a angústia da população é isso, de por que agora que há uma redução não é automática. Com certeza, isso vai corroendo o poder aquisitivo da população, embora nós tenhamos já há vários anos aumentos significativos no salário mínimo. Ainda não é o salário mínimo ideal que almejamos, mas para quem lembra aquela bandeira histórica do senador Paim que defendia o salário mínimo de 100 dólares, hoje o salário mínimo, né, já está quase 300 dólares. 300 dólares, acho, seguramente. Falar. Vereador, nessa etapa final, gostaria que o senhor comentasse também da questão relativa à cantina Pão e Vinho, que é um problema local de Caxias do Sul, que a população tem demonstrado preocupação com esse espaço que se tornou um patrimônio, digamos assim, já histórico, que as pessoas tentam preservar, mas que há uma disputa familiar, um problema familiar dos chamados donos desse local e que tem prejudicado, digamos assim, a conservação. Como é que está esse imbróglio que o senhor já trouxe a plenário? Eu lembro que o vereador Guila Sebem, do PP, também comentou isso, recebeu familiares. Como é que está esse debate e o que a população pode esperar em termos de conservação desse que já se pode dizer um patrimônio histórico dos caxienses? Com certeza. Eu assim, Fábio, até rapidamente, para tentar contextualizar, eu tenho tido uma preocupação bastante grande com o turismo em Caxias. Eu entendo que boa parte dos caxienses não conhece os roteiros turísticos de Caxias do Sul. Então nós temos um desafio muito grande pela frente. E aquela região, naquela âncora turística que vai para os pavilhões da Festa da Uva, nós temos um lugar nobre, um lugar histórico, tradicional, que foi onde funcionou a cantina Pão e Vinho. Inclusive ela é situada num lugar estratégico, tem a Casa de Pedra no entorno, logo acima tem os pavilhões da Festa da Uva, tem o Mirante, enfim. Então ali seria um local estratégico. Então eu, até para preservar a família, eu tenho me poupado de entrar no detalhe do imbróglio familiar. É que eu lembro que o vereador Guila detalhou em plenário esse imbróglio familiar. Né, a partir da iniciativa do vereador, né, ele tem trabalhado nesse enfoque. Até por isso que eu citei. Ok. O enfoque eu tenho dado a partir das denúncias que a imprensa fez de abandono, de presença de ratos, de baratas naquele local, que sempre foi um símbolo extremamente positivo para a cidade, é de que o poder público desaproprie aquele local e transforme aquele local num centro de cultura. Até porque isso viria bastante a calhar com a questão turística, é próximo aos pavilhões, é próximo à Casa de Pedra, e seria totalmente plausível, porque a partir do momento que o prefeito decretasse utilidade pública, se levantaria qual o valor de mercado, a família seria reembolsada. Seria, a família não teria prejuízo financeiro. E Caxias do Sul estaria ganhando um importante símbolo da cidade. Porque o que está acontecendo, pelo que nós temos acompanhado, é o seguinte: eles receberam o que se chamam de índices construtivos do mercado, com valor de mercado, e ficaram com a incumbência de manter o local, de manter a conservação em troca de isenção de IPTU. E alguns familiares querem então vender esses índices para terem um retorno financeiro, só que um deles não quer. E aí fica esse imbróglio em que eles têm índices construtivos, não conseguem liquidar isso no mercado e também não mantêm o local que está se degradando, como o senhor mesmo relatou. Com certeza. E eu acho assim, independente dessa relação entre privados, entre os irmãos, entre a família, enfim, o poder público tem a prerrogativa de decretar utilidade pública ao local, independente da anuência, da vontade da família ou não, o imóvel passa a ser da prefeitura, se levanta o valor justo de mercado, inclusive podendo ser questionado judicialmente, porque nós não queremos prejudicar ninguém, e o município indeniza a família, se apropria daquele local e transforma num centro de cultura. E é interessante, Fábio, porque o município já tem um histórico importante, que foi quando aqui perto, hoje, esse exemplo que é o Centro de Cultura Ordovás, era um imóvel do município na mão da iniciativa privada. O prefeito da época, Pepe Vargas, teve a coragem de, na justiça, buscar a reintegração de posse e, sendo visionário, transformou aquele local num centro de cultura. Então, entendo que da mesma forma, nesse momento histórico, nós também podemos projetar lá na Casa do Pão e Vinho um importante espaço cultural da cidade a um preço, para o contexto de Caxias e para o valor histórico, totalmente acessível para um investimento desse porte. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero lhe agradecer, sobretudo porque conseguimos passar em revista diversos temas que têm sido debate em plenário, não só do senhor, mas do conjunto da Câmara como um todo. E, sobretudo, que o seu projeto da chamada Cesta Básica Escolar, com uniformes e materiais, se torne uma realidade em Caxias do Sul, que acredito que não há caxiense que discorde dessa sua iniciativa. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, agradeço a oportunidade
E chama atenção para esse assunto, né, que foi o principal do debate de hoje, da cesta básica escolar, que é a distribuição de uniformes e material escolar, que eu tenho convicção que com muita luta, com muita força, talvez já no próximo ano, os estudantes de Caxias possam estar recebendo esse importante benefício. Obrigado, vereador. Conversamos então com o vereador Rodrigo Beltrão, do PT. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.